A gente precisou quebrar isso internamente. Então, falou, cara, galera, beleza. É um saco fazer essas análises pequenininhas, pontuais, mas isso tem um valor para quem está perguntando, né? Tem uma necessidade no negócio de responder essa pergunta e avançar. E fazer análise, responder essas perguntas de negócio, tirar, né, a pergunta que o Luciano me pediu e sim o problema que o usuário que o Luciano está tratando quer resolver, é o nosso trabalho, sabe? Essa é a nossa missão. Então, fazer o pastel é o que a gente está aqui para fazer, assim que a gente aporta valor para a empresa. O problema é o pastel de vento, o problema é aquele pastel que não agrega nada. Eu vou fazer, a pessoa dá uma mordidinha e joga fora. É o ponto de o quanto que eu tô fazendo aqui agora é reaproveitável para as outras áreas, porque às vezes o cara chega com uma demanda que é do comercial, e aí, porra, o cara consegue, de dados, por ser o responsável por manter a cultura dos dados ali dentro, caralho, isso daqui seria muito foda pra comercial. Mas, pô, esse insight que esse cara trouxe é do caralho também pra outra área, por exemplo, o marketing. Fala aí, analítica e analítico de plantão, seja bem-vindo a Métricas Boss, a pastelaria da MB. Hoje, no nosso Analytics Talks, falaremos sobre um tema que é muito conhecido na área de dados, que é a pastelaria da área de dados. A galera fala isso constantemente. Então, como sempre, eu, Gustavo, estarei aqui com vocês ajudando a debater sobre esse tema de pastelaria de dados. E ao meu lado, como sempre, ele, o dono da pastelaria, Luciano Fiar. De carne ou flango. Vamos falar sobre um tema bom, né, Luciano? Exatamente. Vai ser muito bom. É um tema que a gente ouve falar constantemente, principalmente na área de tecnologia como um todo e também na área de dados. Um salve até para o Pedro Reck, Marcela Gagliotti, que já postaram no LinkedIn também falando sobre a pastelaria da área de dados. Mas para poder estar com a gente aqui, a gente trouxe uma pessoa que escreveu um artigo sobre isso, que é muito bom. E com a base deste artigo, a gente montou esta pauta para podermos falar sobre a área de dados não é uma pastelaria. Essa é a ideia aqui do nosso podcast. Então, podemos chamar o Lucas Pedotti do iFood, que vai arrumar o cupom para a gente pedir um pastel no Bardadão. Comendo o pastel no Bardadão, ouvindo esse podcast aqui. Seja bem-vindo, Pedotti. Fala, galera. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Onde estejam ouvindo. Vamos ressignificar essa pastelaria aí, né? Já temos um tempinho tentando mudar isso. Vamos botar um recheio nesse pastel. Boa. Sabe o que seria melhor agora, Luciano? Se a gente tivesse com um pastelzinho do Bardadão aqui no Rio. Muito forte. Pastelzinho. Muito tem um pastel de camarão com catupiry. Eu gosto do Atrevido e do Castro. Porra. Tu não conhece aí, Pedotti? Não. Tu não conhece aí, Pedotti? O Bardadão. Entrega de Rio para Campinas? Não entrega em Campinas, mas o Bardadão aqui no Rio é famosíssimo pelo pastel. Eles têm pastel até de sonho de valsa, cara. Olha isso, que loucura. E pastelzinho ou aquele pastel 45? Pastelzinho, mas é recheado, é bom. Mas esse é o pastel bom. Exatamente. O que não é bom é esse pastel dessa tal pastelaria de dados aqui. Então, pra gente começar, Pedotti, explica pra gente aqui, pra quem tá ouvindo, quem tá assistindo o nosso podcast, qual é a origem desse termo pastelaria na indústria de tecnologia e que começou a ser aplicado não só em dados, mas em várias outras áreas. Então, contextualiza pra gente o que é essa tal pastelaria da área de dados aí. Animal. E é isso, né? Dados caiu nesse mundo, mas isso vai de tecnologia como um todo. A grande analogia aqui é quando você está lá na sua pastelaria fritando, o cliente chega e fala, quero um de queijo, frita para mim agora, e se você não fizer naquele momento ele comer já, perde o valor. Então, né, foi para quando você quer uma mudança no meu app, ou no caso de dados, quer um dashboard, alguma coisa, a pessoa vem, é uma conversa de mão única, né? Eu quero isso, faça para mim, me entregue frito agora, e acabou a relação. Então ficou nessa, não dá pra você chegar aqui numa área, né, de tecnologia ou de data, pede o que você quer, eu frito e vou embora. Então começou nesse lugar isso aqui não é pastelaria, e aí vingou, né? Tem o dia da pastelaria de TI, começou a ter meme para tudo que é lado para
para absorver e tentar ressignificar no meio do jogo. Exatamente. É engraçado porque as pastelarias, o Xangai, o China lá do Meyer que eu frequentava, ele já tinha os pastéisinhos na vitrine. Ou seja, ele já estava ligado para poder deixar o pastelzinho quente e quando alguém falar quero de queijo, ele toma aqui, tá pronto. A gente vai falar justamente sobre isso já tá agora, né? prevendo a demanda, né? Já tá no prevendo a futuro. demanda. E, Exatamente. tipo, normalmente não tem um espaço para você nem contra-argumentar, mas como você fazer perguntas para esse cara para você chegar no objetivo dele, né? Ele chega com a premissa de que ele sabe o que ele quer. E no final das contas a gente sabe que não é isso, né? Esse cara não sabe porra nenhuma, a gente entrega um projeto que foi o que ele pediu, mas não era o que ele pediu, e aí o fato de ser top-down faz com que, né, quase que, como identificar se você está numa pastelaria ou não? Tópico número 1. Se o cara não deixa você fazer pergunta, para você poder conseguir chegar no objetivo, você está numa pastelaria. Porra. Esse ponto que o Luciano Pastelaria levantou... 101, tá ligado? Abrindo a sua MEI da pastelaria. Vamos ver. Exato. Esse ponto que o Luciano levantou, Pedote, é interessante para a gente poder falar sobre os impactos negativos, os malefícios, né, de tratar a área de dados como uma linha de produção de pastelaria. Então eu queria que você contextualizasse um pouco mais sobre isso, explicando como que é essa dinâmica no dia a dia e os malefícios que a gente tem, né? Quais são os impactos negativos que a gente teve. E até você já introduzindo um pouquinho mais, daqui a pouco a gente vai bater, sobre a sua área de atuação dentro do iFood e o que você viu aí dentro para poder daqui a pouco a gente começar a falar sobre a abordagem dos 4Ps que você desenvolveu e tudo mais. Queria que você falasse os impactos negativos e como você viu isso acontecendo. Não só no iFood, mas talvez em outras empresas que você tenha trabalhado. Animal, boa. Então, falando um pouquinho, né? Boa tarde, todo mundo. Eu sou o Pedote, eu sou Head and Heart do time de Data aqui no iFood. Podemos abrir esse capítulo depois. Eu tô no iFood desde 2016. Então, é uma jornada bacana para conseguir ver essa mudança de mentalidade, né? Então, quando a gente começou a falar disso de pastelaria, esse início da área lá para 18, 19, isso estava muito latente e num universo de dados que não existia o que tem hoje, não existia ChatGPT e toda essa vida, né, que cada vez mais a gente está indo para um caminho que conecta com quem estava discutindo lá atrás. E esse é onde eu grudo aqui no primeiro impacto negativo. Tem muita coisa para fazer em dados numa empresa, né? O iFood, desde que nasceu, sempre entendeu dados como investimento e não custo, acho que isso é importante, né? Tem que ter, né, uma decisão baseada em dados, resultados é um dos nossos valores, porque a gente precisa medir e ver o impacto disso na ponta. Então, sempre foi um valor da companhia, quero ter esses dados. Nunca tivemos que lidar aqui dentro com aquela cabeça de, não, isso aí não é necessário, eu tenho 30 anos de mercado, eu manjo tudo, segue a minha abordagem. Então, a grande dificuldade que a gente tinha era dar escala para toda essa sede, né? Essa sede de dados, essa fome por dados. Quando você tem um time central de data, né, que era o nosso caso naquele momento, e todo mundo pedindo coisas para uma área só, você vira gargalo de crescimento. Então, esse é o principal impacto negativo que a gente começou a abordar naquele momento. E o segundo ponto, quando você coloca numa fila com a mesma relevância de alguém que quer saber quantos pedidos a pastelaria do Adão fez ontem, ou alguém que quer entender como é que eu prevejo a próxima região que eu preciso abrir um restaurante, você coloca o pedido, né, numa fila com a mesma linha de relevância, você corre sérios riscos de estar fazendo algo de importância pequena e deixando passar algo que poderia mudar a empresa. É aqui onde impacta nessa questão do gargalo, né? Você vai fazendo o que cabe, e o time é finito, né? Sempre será finito, e não necessariamente os melhores, os mais relevantes. E aí, do lado das pessoas que estão vivendo dentro desse time, é um puta saco, né? Você estudou e fez não sei o quê, quer aplicar um monte de modelo fora da curva e precisa ficar fazendo aquela query besta porque as pessoas ainda não sabem fazer, não conseguem chegar no acesso a essa informação, né? Então, esses foram os dois impactos negativos que conclamaram a gente a falar, tá bom, vamos resolver essa parada aqui dentro e não assumir que essa é a verdade e viver com isso para sempre. Porra. Não, é um ponto... Agora tu vai ter que continuar falando, não para agora não, porque agora eu quero saber o como, pô. Também só quero... Eu quero fazer, eu sou um ouvinte agora. Eu quero saber como é que eu faço. Beleza, então como que vamos? O primeiro ponto,
a gente trabalhou isso. Então, vamos fazer uma linha do tempo, né? 17, 18, pastelaria vivendo, nosso time crescendo. A gente começou, quando eu entrei no iFood, era o 8º do time de data. Lá para 18, 19, a gente devia ter umas 50 pessoas. E hoje, umas 300 pessoas na área que a gente chama de dados aqui dentro. Então, naquela época, a gente tinha já conseguido crescer um pouco do time, já tinha analistas focados em áreas específicas. Então, tinha uma galera de data focada em marketing, uma galera focada em comercial, uma galera focada em produto, o que já é um primeiro passo para você conseguir priorizar melhor, né? Porque senão você tinha que priorizar para a mesma pessoa, cara, um pedido de marketing, um pedido de produto, um pedido de finanças. Quem que é mais relevante, né? Quando é banana, laranja e um pneu de carro? Então, quando a gente conseguiu fazer essa primeira quebra, já dá um olhar de priorizar dentro de, pelo menos, com as mesmas pessoas. Aí vem esse ponto de, né, quando a gente traz esse olhar da pastelaria numa visão pejorativa, a gente precisou quebrar isso internamente. Então, falou, cara, galera, beleza, é um saco fazer essas análises pequenininhas, pontuais, mas isso tem um valor para quem está perguntando, né? Tem uma necessidade no negócio de responder essa pergunta e avançar. E fazer análise, responder essas perguntas de negócio, tirar, né, a pergunta que o Luciano me pediu e sim o problema que o usuário que o Luciano está tratando quer resolver, é o nosso trabalho, sabe? Essa é a nossa missão. Então, fazer o pastel é o que a gente está aqui para fazer, assim que a gente aporta valor para a empresa. O problema é o pastel de vento, o problema é aquele pastel que não agrega nada. Eu vou fazer a pessoa dar uma mordidinha e joga fora. É isso que a gente quer quebrar. Então, quando a gente veio, né, para construir os 4Ps, foi a nossa proposta, 4Ps de dados para tentar quebrar isso, a gente foi numa linha de traduzir o pastel é relevante quando ele é recheado, quando ele é o pastel bem feito. E o recheio dele são os 4Ps, que basicamente, né, primeiro P, problema. Então, entenda o que é essa dor, né? Entenda o que está vindo a questão, que é exatamente o one-on-one que o Luciano falou. Você não pode nem fazer uma pergunta de, tá, mas você quer isso para quê? Você vai usar essa informação para onde, né? Qual que é a dor de negócio por trás? Já começou errado. E a gente sempre fez um paralelo, né? O que é o problema, ou o que é o P, por que ele importa e o que a galera de data ganha com isso. Porque a sofrência era, eu fico só fazendo o que a galera pede e não estou vendo valor para minha carreira. Mas se você vai rechear esse pastel, o que você ganha no primeiro P? Conhecimento de negócio. E é divisor de águas, claro, né, para um time de data ou time de tecnologia qualquer sair do porão para entender o negócio no qual você está falando. Então, primeiro P de problema, você começa a entender o que está acontecendo, você ganha esse conhecimento. Animal. Aí a gente vai para potencial. Beleza, não é só porque eu entendi esse problema que ele é mais relevante para ser resolvido agora, que é o que a gente está falando no começo. O problema tem para tudo que é lado, o trabalho vai ter para sempre, né? Então, se você entendeu que tem 2 restaurantes na cidadezinha pequena de não sei onde, que não estão conseguindo conectar na plataforma, putz, entendi, isso é um problema. Mas faz sentido eu deixar de fazer uma questão do funil de ativação que está entrando milhões de pessoas por mês para resolver aquele? Então, o P de potencial, ele traz o valor da priorização, que é onde a gente começa a garantir que a gente está, eu falo muito, né, de otimizar máximos globais e não máximo local. Cara, eu vou pegar e priorizar por potencial de impacto na empresa de resolver aquele problema, e aí garante que a gente não está priorizando pelas questões erradas, né? Por decibéis, quem grita mais alto leva, ou por coeficiente de amizade, assim. Quem é mais meu amigo, meu eu vou fazer aquela parceiro, demanda parceiro. primeiro, exato. Pô, É, Luciano, e não só isso, né? Porque o potencial pode trazer uma visão para você de o quanto que isso democratiza a informação para as outras áreas também, porque é o ponto de o quanto que eu estou fazendo aqui agora é reaproveitável para as outras áreas, porque às vezes o cara chega com uma demanda que é do comercial e aí, porra, o cara consegue de dados por ser o responsável por manter a cultura dos dados ali dentro, caralho, isso daqui seria muito foda para comercial. Mas, pô, esse insight que esse cara trouxe é do caralho também para outra área, por exemplo, o marketing. E aí você consegue reaproveitar e criar algo que tá num pilar mais largo, né? Mas isso é conectado, só complementando pro Pedote seguir aqui, mas isso é complementado com a etapa número 1, que é o problema. Exatamente. A gente falou aqui, né, o problema, o que eu ganho com isso como área de dados? Entendimento de contexto de negócio. O que muita gente da área de dados não tem. Não tem. E assim, a gente já bateu várias vezes a tecla aqui sobre
terem vendido de maneira errada para o profissional de dados, que ele não vai precisar se comunicar, né? Que ele vai precisar só botar o fonezinho, abrir Exato. o Fez meu Miro, abrir o código. abriu a Asana, abrir qualquer ferramenta de gerenciamento de demanda, e ele vai pegar essa E informação, vou viver gira da lá. vida, e vai só entregar. Não, mas se ele não entende o problema, ele vai entregar errado, né? Então, entender o problema e depois o potencial, ele se conecta, porque se eu entendo o problema de marketing, agora finanças me passou alguma coisa que também tem potencial para marketing, eu só vou conseguir saber isso porque eu entendi o primeiro P aqui, que é o problema, né? Total. Exatamente. Total. E aí, se E não tem esse esse espaço ponto, do né? cara conseguir identificar o problema, tu vai quebrando Exato. não só o P do potencial, mas todos os outros Os P's outros também. P's que vão vir aqui agora. Você vai quebrando tudo. E Vai acho que quebrar esse até o ponto P de conecta. pedote, porque ele vai ficar puto. Exato. E o que você falou agora, né? Em 2019 ainda não tinha essa questão, mas em 2024 já está totalmente latente. Se você quer ser o cara que quer botar seu fone, pegar a demanda e fazer um código, o GPT já faz isso, amigão. Eu não preciso mais de você, saca? Então, sentar sozinho para fazer a parte técnica, tá perdendo um valor exponencialmente, assim. Então, né, é conectar nessas vertentes é onde a gente efetivamente agrega. Animal, entendemos o problema, garantimos que a gente priorizou os que são com maior potencial de impacto para a companhia, a gente vai para a discussão do terceiro P de produto. E puta, quanto que a gente já quebrou a cabeça aqui dentro ao não discutir isso. Vem o Gustavo para mim e pede, cara, faz um dash de A por B. Aí eu vou lá, injeção dessa informação, atualiza ela de minuto em minuto para ter o dash live, cria isso, faz um tableau com um monte de filtro, etc. Te entrego depois de 2 semanas. Você vai lá, clica no botãozinho exportar Excel, pega aqueles dados, faz um PowerPoint, manda isso e nunca mais olhou para o dash que eu fiz, saca? Puta que pariu, quanto de ineficiência de processo do nosso tempo a gente gera, porque a gente não perguntou, beleza, você vai usar isso para quê? Você vai consumir uma vez? Você quer um sim ou não numa resposta? Você quer um acompanhamento para sua operação? Né? Então, discutir qual é o melhor entregável gera uma eficiência brutal no processo. Então, como que a gente vai conseguir garantir que eu estou no problema certo, de muito impacto, e vou fazer a resposta que vai ser a precisa para aquele momento? Quebramos demais a cabeça nesse, né? Então, esses 3 são os primeiros que garantem, beleza, estamos num fluxo de trabalho junto com as outras áreas e bem conectado para fazer coisas Até pertinentes. mesmo porque, né, Pedote, quando você fala de produto, as pessoas querem sempre um dash, né? A gente tá vivendo até no podcast que a gente falou de cultura de dados com o Ricardo Capra. Para quem não ouviu, volta lá também depois desse episódio e ouça. O Capra fala que a gente tá vivendo uma era do dashboard overload, que parece que pra gente resolver o problema da quantidade de dashboard é ter mais um dashboard. E aí, quando a outra ponta também não sabe o que quer, ela já pede o produto da área de dados, que é eu preciso de um dash. E aí volta o que você acabou de falar, né? A pessoa desenvolveu um dash para ela só exportar ou ela tirar um print, botar no PPT e vai embora. Aquele dashboard nunca vai ser utilizado. Na verdade, ela queria uma resposta, não um dashboard, né? Exatamente. Aí um dashboard para criar um dashboard é loucura. E essa discussão não tem na pastelaria, né? Você pediu, entreguei e foi embora. Próximo. Você já berra próximo, tirou do Asana, tirou do Miro. É porque no final das contas, na pastelaria, o cara tá pedindo pastel sabendo o que é um pastel. Todo mundo já comeu um pastel. Diferente da área de tecnologia e na área de dados, a gente tem o cara pedindo um pastel, só que ele não sabe o que é o pastel, tá ligado? Então, tipo assim, é como se ele estivesse pedindo... É como se ele tivesse... É totalmente como se ele estivesse pedindo, né, uma coisa que ele nem sabe qual o produto final da parada, essa coisa. Então, tipo assim, às vezes o cara tá pedindo pastel, mas ele queria um hambúrguer, pô. E aí, um dos memes que a gente coloca lá no artigo... Um dos memes que a gente colocou lá no artigo é exatamente esse pastel de quê? Ah, vai fritando aí que no meio do caminho eu vou vendo o que sai. E aí, não, garotão, depois que eu fechar a porra do pastel e botar no óleo, Exato, eu vou meter a mão no óleo pra poder virar teu pastel? Pô. Então, não, agora recheia o pastel aqui pra mim. Ó, inclusive 2 salvos pro Pedote voltar aqui, só pra galera tá ciente, tá? Aqui na descrição do podcast tem o artigo completo que o Pedote criou pra você também poder ler lá. Eu tenho certeza que o Pedote vai, inclusive, embedar o episódio desse podcast nesse artigo. Exato, pra galera poder ver, fazer esse flywheel aí, né? E número 2, o Pedote estava falando também sobre
o iFood sempre entenderá a área de dados como investimento, e eu convido também a galera a ouvir um episódio que a gente gravou sobre inteligência artificial, que tem o Sandor Caetano. E ele tem um livro junto com o Diego Barreto, se eu não estiver enganado, que é o cientista executivo que fala um pouquinho justamente dessa gestão que o iFood tinha sobre o cientista sendo o Sandor, o executivo Diego, e a união que eles faziam, né, desse negócio com dados. E, cara, o primeiro capítulo já fala sobre como o iFood, na verdade, deixou de perder, de continuar perdendo 200 milhões em fraude utilizando IA. Ou seja, é um case que mostra como a cultura analítica da empresa sempre foi presente, né? E é muito doido, porque isso estava tudo acontecendo ao mesmo tempo, assim, né? Então Ao a gente mesmo ainda tempo, vivia né? um universo que dentro da pastelaria, quando a gente já estava entendendo que inteligência artificial tinha que acontecer sim ou sim pelo impacto que pode ter nos negócios. Então foram anos ali animados de Maneiro, construir todo esse maneiro. mundo junto. E aí, a Show de gente falou bola. aqui do problema, do potencial, do produto, e falta o último P aí, que é a proposta. Exato. E esse, até hoje, ainda é o que mais incomoda o time de data, que é onde a gente se força a sair do porão de vez, assim, né? Porque, puta, beleza, você pode entregar o dashboard ou qualquer que seja, né, o produto que foi definido, entrega para a pessoa de negócio e fala, beleza, se vira aí. E o P de proposta é onde fala, calma, antes de você falar se vira aí, bota o chapéu do CEO da empresa, do tomador de decisão e fala, o que você faria com isso aqui? Sabe, tendo isso aqui de informação na sua mão, que decisão você tomaria? Então, faça uma proposta de, então a gente vai aumentar o investimento na cidade tal, ou a gente vai mudar a frota dessa linha, sabe? Conseguir efetivamente fazer uma Bom, proposta de que decisão pode ser P de para a proposta, ponta. pode ser P de proposta ou de proatividade, né, irmão? Vamos mudar. Justo, animal. É esse que a gente quer. E puta merda, como é difícil, sabe? Da galera entender. Geralmente, quando vem, a gente pede, vamos preenchendo isso, a proposta é fazer mais uma análise, é fazer outro. Não, a proposta é tomar a decisão na ponta, né? E aí a conversa com a área de negócio muda de figura. Porque fala, opa, não é alguém que eu peço um negócio e me entrega para me virar. Essa pessoa tá junto comigo na trincheira, assim, sabe? Ela tá para tomar a decisão. Não necessariamente essa proposta vai ser a que vai para a rua, vai ser implementada. Mas o que você está trazendo de informação, além desse ponto, né, de proatividade, puta, eu pensei no negócio, pode ser que a minha proposta não deu certo, a pessoa fala, não dá certo por conta disso, disso, disso. Volta pro de cima, ganhei mais conhecimento, entendi mais o problema e você começa, então eu posso trazer aquela outra informação que estava aqui, porque isso vai conseguir garantir, né? Aí o bagulho explode. Não, e o P de Aí dá proposta tem um vontade. potencial absurdo para o cara que tá na outra ponta, né, o comercial que solicitou a demanda, acho que entender a criatividade mesmo do como que o cara chegou naquele momento, sabe? Acho que tem um caminho onde, na área de dados, quando a gente tá servindo as pessoas, do cara conseguir, tipo, ter o gatilho que fez você chegar na proposta. E aí, às vezes, quando esse cara entende, a partir de uma série de propostas, às vezes erradas ou não, utilizadas ou não, o cara entende, dá pra fazer isso também. Então, às vezes, numa outra situação, uma proposta que a gente fez lá atrás cabe para um projeto, sei lá, 3, 6 meses depois. E aí eu acho que é o ponto principal, né? Porque você falou dos 4 P's, mas tem um E que é muito importante, que é o de educação das pessoas com relação aos dados, né? Que é as pessoas entenderem o que é possível fazer no momento que a gente vai consumir uma informação, que é o ponto principal, né? É eu chegar, por isso que tem... essa aqui tu vai gostar. É por isso que quando você vai na pastelaria, tem a porra do cardápio no balcão. Por quê? Que aí eu olho antes o que eu preciso, entendo o que eu preciso, para quando eu chegar lá na frente do balcão, eu falo, quero um pastel de carne. E para isso que serve o quê? O que? A documentação, pô. Olha aí. E esse A é um documentação salva a gancho vida, né? perfeito para o que estava acontecendo nesse mesmo momento. Então imagina o cenário, né? Tá todo mundo com fome, vendo pedir dados para a gente naquele momento. O que a gente fez? Fala, beleza, eu tenho aqui 89 pedidos, eu vou fazer esses 20, beleza, galera? O que eu faço com os outros 69 que não tiveram, né? E a gente começou um processo que foi exatamente a BRIC, que está no livro, né, do cientista executivo, do que a gente começou a treinar a galera para ter essa autonomia. Então, o iFood preza muito por autonomia em todas as suas vertentes. A gente começou distintos negócios naquele momento. Não dava para um negócio falar, espera aí, que eu não vou começar a vertente de mercado, porque o time de dados está focado nas análises prioritárias para food nesse momento. Então, como que a gente consegue falar, eu estou nisso aqui, mas se você quiser
mergulhar nos dados, etc., taca e pau. Então a gente começou a vertente, né, o que a gente chamou aqui dentro de Badu, que era o Business Analyst Data Heavy User. Então, é um analista de negócio que precisa desse dia a dia de dados, porque ele precisa ter uma reunião amanhã do comercial, ter uma reunião com a pastelaria do Adão. E vai chegar no Adão para falar, ó, tudo bom, ontem você vendeu isso, tá saindo mais queijo, putz, o seu pastel de camarão, a review tá uma merda e companhia. Então, majoritariamente análises descritivas, né, fáceis de serem feitas, mas que geram um baita de um valor para aquele local, né, para aquele máximo local do Adão. Então a gente foi para um processo de capacitar a empresa. Falou, cara, a gente tem que democratizar essa vertente. E aí, reforço o que o Gustavo falou, volta no podcast de cultura de dados, que putz, foi muito naquele trabalho que a gente fez aqui dentro, e sempre com entendimento, né? Dados é um investimento e isso precisa estar em todo mundo. Todo mundo precisa conseguir navegar e manipular isso. E o time de data cada vez mais na posição de o organizador dessa brincadeira, né? Eu vou ter um data lake bem estruturado, documentado, tabelas que fazem sentido, que não são uma repeteco da outra, uma boa gestão de acesso, de uso para garantir, né, que quem está fazendo merda, cartão amarelo, volta para o eixo e vai andando, e libera o parquinho para correr, assim, para todo mundo conseguir puxar. Então, os 4 pilares dessa vertente de capacitação que a gente fez, né, do programa de Badus, o primeiro foi Bain. Então, exatamente, né, o Diego, que hoje é nosso CEO, na época CFO, entendi, comprei a ideia e vou fazer esse negócio escalar junto com vocês, né? Então, veio um olhar de C-level falando, cara, este é o futuro. E ele trazer para a realidade de finanças. Hoje, o time de finanças ele fica preso no que um RP libera para você fazer. Se você é a pessoa que consegue definir como você vai analisar os dados, cara, você abriu um mundo de universo para todo mundo. Então, já é um diferencial absurdo, disso. né, Pedote? Total. Você tem um C-level que compra a ideia já é uma coisa foda, né? Total. Não é um diferencial absurdo, né? Não, tem um sonho, né? Exatamente. É um sonho, né? Acendeu uma vela pro amigo aí. Não, e vingou bem, né? Então, na área dele, isso virou mandatório, tá aqui dentro desde a entrada, né? O onboard da empresa, tudo bom? Curso de Badu, vai aprender SQL. Cara que veio de finanças, advocacia, todas as distintas vertentes que não tinha essa correlação com esse mundo, vai aprender. E esse é um valor nosso, né? Dá seu pulo e vai fazer o que faz sentido. E aí a gente começa a usar isso para girar. Então, o time dele crescendo, a gente criou o Badusômetro, que era a competição entre as diretorias de como que estão os treinamentos, capacitação, etc., para espalhar. Cara, a gente bateu 1.000 pessoas capacitadas e hoje dentro do Data Lake tem umas 1.500 pessoas semanais consumindo dados ali dentro. Num time de data que tem 300. Então a gente tem 5 vezes mais poder analítico do que a gente tem nos indivíduos. O trabalho agora é como que eu tiro essa galera do Databricks, do Data Lake, porque eles têm outras formas de consumir dados, né? Mas isso são capítulos futuros. E melhora o briefing também, né? Porque uma vez que ele tem o contexto técnico, melhora, na verdade, as solicitações na ponta, né? O problema, ele vem mais mastigado, né? Total. Porque o cara vai conseguir te guiar melhor ou trabalhar melhor em cima do que ele quer, porque ele sabe pedir, né? E aí isso mudou muito, assim. Então, primeiro ponto, companhia entendeu o Bain para avançar. Segundo, foi exatamente o que você trouxe, documentação, né? Autonomia e documentação andam junto. Eu lembro, foi dia 10 de janeiro de 2020. Peraí, rapidinho. A gente já falou o A, o D, o P, o E. A gente vai sair daqui com o abecedário da Xuxa? Né? Não, o abecedário da Xuxa, pô. O abecedário do rolê. Depois a gente faz o catálogo das letras aqui. Então, no começo de 2020, a gente lançou a nossa primeira plataforma de catálogo de dados. E, cara, eu lembro que escorreu uma lágrima em mim aquele dia, porque o catálogo de dados da empresa era o meu Slack e o Slack de mais 3 gato pingado, né? Onde que eu acho essa informação? O que tem na tabela tal? E você ficava o dia inteiro girando nisso. Quando você começa, tá aqui, olha esse link, vai dar seus pulos, você consegue efetivamente fazer a galera avançar. E aí, no nosso lado aqui dentro, governança, minimamente para ter uma gestão de acesso. Não dá para todo mundo mergulhar no Data Lake e sair navegando em tudo de informação que tem, né? Então, fulano é da área tal, acessa tal informação. Beltrano, que é da área de fraude, aí tem um acesso maior, com mais pontos, etc.
Então, esses 3, mais a vertente da capacitação, né? O curso de Baduz, que a gente efetivamente construiu para disponibilizar para a galera, onde a gente conseguiu ajustar 2 coisas. Então, com os 4 P's, a gente garantiu nosso time focado nas questões profundas, que efetivamente é onde data consegue mais aportar, e não deixar a empresa morrer de fome nas outras vertentes com essa capacitação. Tem Deu pastel tudo para certo? todo mundo. Tem pastel para todo mundo. Deu tudo certo? Obviamente não, né? Era um monte de sofrência. O Capra tá falando no outro, né? Cara, é uma desgraça mudar isso, essa mudança de cultura, de mindset, é tudo uma sofrência, né? Acho que o grande diferencial que a gente conseguiu botar foi: eu não vim aqui para aumentar a segregação. Eu sou o fodão que vou fazer as coisas massas e vocês se viram. Gente, a gente quer ir pro mesmo lugar. A gente quer que todo mundo consiga, né, chegar na ponta e fazer as N vertentes do iFood avançarem. Mas você entende para estar isso, o potencial que vai ter é esse? Então você quer ser mais rápido, não precisa me esperar? Então, a gente sempre vendeu vantagem no programa e da galera se capacitar e não se vira aí que você, para mim, não é relevante, sabe? E aí a turma veio junto, assim, né? Comprou bem. Então a gente está em outras posições, porque eu acho que essas 2 vertentes avançaram. Não, a gente já vai te fazer mais umas perguntinhas em cima desses 4 P's da implementação aí, tá? Mas antes, eu tenho que fazer um disclaimer aqui, que eu tenho um problema, Luciano, nesse momento, que tem o potencial de dar merda. Mas eu tenho a proposta, que é você usar um produto ou falar sobre ele, que resolve tudo isso, sabia? Então eu vou mostrar todo o potencial da Coffee Mais, meu filho. Muito bom. Aí Coffee vocês voltaram Mais, para os 4 P's de marketing, né? Aí já saiu. Exatamente. Mas ó, Coffee Mais, vocês já sabem, muito forte. Tem todos os drip coffees, tem inclusive o sabor que eu gosto bastante, que é o Arara. O Gustavo gosta muito do super creme, inclusive que tem na cápsula para sua Nespresso, mas tem café em grão, tem promoção lá que rola para você poder ganhar. Inclusive, tá rolando uma agora, né? Quem é da comunidade da Métricas Boss, Uhum. todo mês tem alguma ação específica da Coffee Mais com a gente. Rolou agora que essa foi bizarra. Se você gastasse R$99 no site da Coffee Mais, você ganhava a prensa francesa. Aí. A prensa custa mais que isso. Exatamente. Tá, ó, o Pedote já balançou até a cabeça ali, ó. Exatamente. Põe o link. Então você que não está na comunidade perdeu a promoção, mas aqui, você que está escutando agora, pode garantir 15% de desconto aqui, ó, no link da descrição, para você poder deliciar o seu café da próxima vez que você estiver escutando o Analytics Talks, beleza? Então o link tá aí, a propaganda tá feita e a gente continua. Nesta praça aqui, Nessa praça. falou sobre preço e promoção. Exatamente. A gente tá parecendo sabe aquele vídeo do Ari Toledo? Que ele falava só, a piada do F, né? Mas ó, Coffee Mais muito forte. Curiosidade nesse ponto. Fala aí, não. Termina o mexer. Não, segue aí. Curiosidade é que a gente cópia descarada dos 4 P's de marketing, né? Então, numa das estratégias de divulgação do que vingou de 4 P's de data foi pegar o embalo de algo que tinha. Quando eu comecei a construir, era problema, impacto, produto e proposta. Trocou impacto para potencial. Não dá para ter Tu tava num esquema meio Rice Score, né? Aí eu falei, eu preciso fazer isso aqui virar um P. Esse foi o meu auto-briefing, né? Esse item que virar um P. Exato. Podia sinônimos de impacto anos, com a letra P. Podia avançar uns anos, botar isso. Aí vingou, 4 P's foi. Aí avançou. Tem um meme, eu não vou lembrar, que é os 3 Cs do sucesso, né? Conchavo, contato e contexto. Aí deu um meme. E aí eu falei, tinha que ter os 3 Cs de dados, né? E aí eu encontrei, né? Completude, confiabilidade e consistência. Que isso. Já na sua próxima, na palestra mais próxima de você, tá ligado? ChatGPT tá rodando liso. Que eu mandei o ChatGPT, meu. Pedote, então a gente falou dos 4 P's aqui, como vocês potencializaram isso, né? E para recapitular pra galera, o link tá na descrição do artigo do Pedote, mas esses são os 4 P's: o problema, o potencial, o produto e a proposta. E aí você explicou como foi feito isso, mas ainda assim, eu queria que você contextualizasse um pouco pra gente quais foram as reações do time ao implementar isso. Eu falo primeiro do seu time aqui, dados, e do outro lado,
como que foram as reações e como os outros times, marketing, produto, financeiro, fraude, lidaram com essa mudança? Então, primeiro olhando para o seu time e olhando agora para os outros times que ficavam toda hora pedindo os dashzinhos espalhados por aí, né? Animal. Acho que o primeiro ponto, né? A gente começou dentro de casa. Então, para antes, né, de falar muito de 4Ps para as outras áreas e tal, a gente passou um tempo fazendo a nossa turma absorver e no que a gente já comentou, primeiro tirar essa de, meu, isso não é trabalho para mim, cara, esse é o nosso trabalho, entendeu? Análise é a nossa vida, é para isso que a gente está aqui, é isso que a gente aporta na companhia. Então, essa primeira quebra de reação interna, a gente gastou aí os seus 2, 3 meses falando bastante dentro de casa para conseguir garantir que eu não estaria eu pregando isso sozinho e que eu teria toda a galera do time conseguindo, né, fazer, espalhar essa palavra, né, ser os evangelizadores de 4Ps pela empresa. Então, isso foi uma chavinha geral, legal de virar dentro de casa. Putz, entendi, faz sentido, eu vou conseguir nessa conversa, nessa discussão com o pessoal. Fora de casa, a reação inicial é, pô, mas como assim? Né? Mas essa é a forma que eu trabalho, mas você vai jogar isso para mim, sabe? Você vai jogar o seu trampo para cima de mim? Então, algumas frases dessas a gente vai quebrando, puta, veja bem, como é que eu vendo a solução, vai ter autonomia, vantagem. Puta, veja bem, é ótimo. E conseguir ter essa clareza. Cara, não dá. Tá todo mundo concordando que não dá? Se todo mundo quiser depender disso, a gente trava. E eu comecei a fazer alguns pontos, isso mais pensando no processo de avançar Badus do que 4Ps. Volta uns 15 anos para trás, quando inventaram e botaram na mão da galera Excel. Ninguém sabia mexer nessa bagaça. Então tinha que ter o analista de Excel. E aí o analista de Excel tinha que ser contratado para um analista de negócios ficar falando com o analista de Excel para fazer o trampo dessa pessoa, assim, sabe? Fundiu. Essas cadeiras se fundiram em algum momento, não precisa mais disso. Para mim, o paralelo com o analista de dados é o mesmo, assim. Então, putz, um analista de negócio precisa de um analista de dados para fazer uma análise que é o trampo desse cara para resolver o problema dele. Então, a gente estava num momento de uma fricção tecnológica só, né? A gente era a barreira, e aí o próprio Capra falou bastante disso, né? Entre eu entender o problema e como que eu converso com esses dados. Então, se eu consigo melhorar essa conversa e dou isso para a galera avançar, eu viro um solucionador e não colocar uma fricção na discussão, né? Então, essa foi a forma que a gente foi para essa reação. Você, putz, entendi animal, e aí você cola em quem? Cola nos early adopters, né? Cola na galera que pegou, tem facilidade, consegue trazer isso para o dia a dia, e isso vira case. Então, o Diego trouxe bem forte, recentemente, a questão dessa gestão de mudança. Então, tem essas etapas da gestão de mudança, né? Primeiro, você vai falando de alinhamento de interesses, e conecta com quem entendeu e faz parte, você vai dando conhecimento, vai alimentando, para depois você ir na parte de discutir poder de barganha. É o seguinte, a nossa companhia opera assim, ou você vem e se desafia a mudar de jogo, ou isso não é espaço para você seguir crescendo, né? Então a gente estava vivendo muito nesse começo de, cara, isso vai ser bom para você, confia. Puta, mas é difícil, mas eu nunca mexi. Então vamos junto, tem treinamento, vai pedindo, né? Então não foi se vira aí e não fala mais comigo. Foi um trabalho corpo a corpo com a galera para avançar. E aí, para mim, isso virou filme do Star Wars, né? Aquele foi o despertar da autonomia. A gente começou a plantar sementinhas para o que está chegando hoje. Assim, hoje o futuro de ChatGPT e companhia é a galera ser autônoma para fazer suas próprias análises, né? Então, virar essa chave lá atrás foi muito benéfico para a companhia como um todo. E aí, quando eu penso, né, em resultados que isso gerou, primeiro resultado, a gente começou a moldar bem o nosso próprio time de dados. Né? Então, a cabeça de quem estava dentro e a contratação de quem já era uma pessoa que entendia que o meu objetivo é a meta do negócio. O meu objetivo não é, olha como eu faço 1000 dashboards, olha como meu código é gigantesco e todo rebuscado. Caguei pro tamanho do seu código. Assim, olha o quanto de novo usuário eu pus para dentro, olha o EBITDA que eu melhorei na ação tal e companhia. Então, esse é uma valor. A gente começou a moldar, né, os nossos profissionais e os profissionais das outras áreas. Então, os outros times começaram, e isso é onde a coisa começou a sair um pouco do controle, a galera começou a contratar Badu. Então, eu preciso abrir 3 vagas de Badu.
Não, mas como assim? Badu não é uma vaga, Badu é meio um certificado para a galera, né, dos seus times. Aí, beleza, foi. No... Até lembrando pra galera que tá ouvindo e assistindo a gente, Badu foi o termo que o Pedote, o time de dados dentro do iFood, criou para Business Analysis Data Heavy Users, ou seja, essas pessoas de dados que também entendiam de negócios e assumiam isso para suas áreas específicas. Só pra galera relembrar É aí o que ele já Badu explicou do aqui. aplicativo de relacionamento. Não. Sei lá, né? Nega é maluco aqui, né? E é isso, né? Business Analyst, é um analista de negócio. Ele faz parte do time de negócio, ele está nessa estrutura, só que ele tem que viver de dados do dia a dia, né? Então, conseguir garantir que essa pessoa se transformou no BI-zero. Então, a galera começa a falar, quero 3 Badu para minha área, porque o time de data não está dando conta de fazer os 1000 dashboards que eu preciso. E aí começamos a contratar gente para fazer isso. Putz, onde que a gente entende que é uma demanda, né? Se a galera está contratando é efetivamente uma demanda, como que a gente gerencia expectativa de carreira, essa pessoa era data analyst de outra empresa e agora veio para uma área de negócio. Então, essa confusão no meio do caminho faz parte, a gente abraçou para chegar num ponto que a gente está melhor hoje. Né? Então, a gente tem um chapter de data na empresa como um todo, mas tem nessa vertente. Então, a partir dessa fagulhinha do despertar, a gente começou a moldar os profissionais que entram na empresa como um todo. E o outro ponto de impacto é o iFood crescer do jeito que a gente está crescendo, né? Então a gente não virou gargalo para, imagina, se estivesse só travando nisso, a gente ia conseguir ter uma unidade de negócio grande crescendo, a gente consegue ter 3, 4 crescendo, com vários produtos dentro dela, e produtos cuja veia central são dados. Assim, né? Então isso é muito legal. O clube, né? Nosso programa de loyalty, toda a dinâmica de vouchers como um todo. 100% data-driven aqui dentro, de um data-driven baseado no Excel até hoje, que é a modelagem personalizada de quem quer, quem precisa receber um voucher, em que momento, de que valor, etc. Toda a parte de ads agora, né, um produto novo que surgiu para o restaurante conseguir comprar posicionamento, se aumentar sua visibilidade no app. Até uma unidade de negócio de iFood pago, que é todo o sede financeiro, oferecer crédito para o restaurante, toda a parte de benefícios. São produtos que são totalmente pautados em dados e não necessariamente que o nosso time fez tudo isso. Né? Então, a gente estava nos principais motores, mas a companhia conseguiu crescer data-driven. Para mim, esse é o golaço. Assim, né? Só que vingou. Isso é do caralho. Não, isso é do caralho e é muito importante na sua fala a gente destacar 2 pontos que conectam uma próxima pergunta. O primeiro ponto é, pô, você tá há muito tempo no iFood, na área de dados, pensando, inovando nisso. Pô, a gente tá aqui há 10 anos, pelo menos, dedicado a métricas, falando sobre algumas coisas. E é engraçado que quando, sei lá, em 2015 ali, né, quando a gente montou a Métricas Boss e a gente falava que todo mundo que analisava dado era analista de dados, a galera da área de dados falou assim, não. Epa! Negativo. Epa! A verdade é que, cara, se você analisa dados e transforma em decisão, você é analista de dados. Ponto. E a grande ponta Você assim, que ficava analisa. solta... Você analisa, né? Não dá para analisar sem ser dado. Você analisar o quê? O vento. Ponto, né? É. E a grande questão que ficava batendo ali, a ponta solta, era que os profissionais de dados não estavam entendendo a mudança que ia existir na área e na carreira. Que era uma mudança de eu preciso começar a dar autonomia para as áreas conseguirem consultar isso, ou eu tenho que parar de entregar dash e fazer apenas a parte técnica. Eu tenho 2 alternativas. Ou eu vou ficar na minha parte técnica, gerando autonomia para as áreas gerarem dados, analisarem dados, ou eu vou passar a entender de negócio para eu chegar nas áreas de negócios com a decisão e a análise. Eu tenho 2 alternativas. E aí, a gente tinha, naquela realidade, 10 anos atrás, uma situação muito gigante desse ponto número 1. Que era a galera técnica, em demasia, que queria botar o fone, cara, eu vou codar e vida que segue. Isso não é errado. A questão é você também entender o outro lado. E aí, esse entender o outro lado é o segundo ponto aqui, que é sobre a gente entender sobre problema. E talvez, Pedote, na minha visão, entender contexto e análise de problema não é algo que a gente está falando da área de dados assim como, poxa, como é importante. Acredito que é importante para qualquer área. E talvez principalmente na nossa de dados. Por quê? O tempo que você vai levar codando, o
tempo que você vai levar escolhendo a ferramenta, o tempo que você vai levar conectando as fontes de dados, fazendo o que for, entregando algo para alguém, é o tempo que você vai perder se você não entender o que é aquilo. E para que a pessoa vai usar, e como vai usar, e a maneira como vai consumir. E aí eu queria destacar esse ponto aqui agora, e que você trouxesse pra gente, por que é importante para os times de dados eles de fato entenderem o problema por trás das solicitações, antes de começar a trabalhar nela. É muito engraçado isso porque a gente já entrevistou um grande amigo nosso, que é autor de livro, Cláudio Bonel. Ele tem um livro chamado Engenharia de Requisitos para Projetos de BI. E é engraçado porque essa engenharia de requisitos é algo que a gente deveria fazer em várias situações, né? E a gente tá falando de dados aqui, mas, cara, sei lá, vamos trazer uma analogia mundana. Eu chego pro meu pedreiro, pra minha pedreira, e fala que eu tô com um problema no meu apartamento. Se eu só falar isso, o que o pedreira vai fazer? Porra nenhuma. Vai perguntar, calma aí. Qual o problema? Ah, tá vazando o cano do banheiro? Ah, tá vazando o cano do banheiro. É no teto ou no chão? Ah, é no teto. Você sabe se já teve alguma obra aí? Não. Você sabe qual é o cano que tem aí? Não. Tem algum problema eu abrir pra ver qual é o cano? Não, pode abrir, beleza, entendi. Ah, então o cano que você tem é XPTO, o seu cano não é Aquaterm. Você passa aqui água quente e fria. Antes dele te passar o orçamento, dele te falar o problema, ele tá entendendo o cenário, porra. Se o teu pedreiro, tua pedreira não faz isso, sinto informar pra você que tá ouvindo que é por isso que tua obra demora 2 anos. Porque ele só foi descobrir essa merda depois de te dar o orçamento. A mesma coisa na área de dados. Se uma demanda demora muito tempo, é porque possivelmente ou você não soube explicar, ou a pessoa não soube compreender. E aí eu queria destacar justamente isso. Por que é importante os times de dados entenderem o problema ou a oportunidade que existe por trás de cada solicitação antes de já pegar e sair abrindo? Porque o fato desse desprendimento dessa etapa inicial de entender é que faz às vezes com que as demandas demorem mais tempo do que deveriam ou sejam entregues da maneira que ninguém esperava, porque não teve aqui um alinhamento de expectativas, né? E para mim, é até um ponto antes, assim, quando eu li essa pergunta, por que é importante entender o problema, me dá bug na cabeça, porque o nosso objetivo aqui dentro é resolver o problema. É resolver Você não sabe qual é o problema, você tá fazendo o quê? Tá? Você tá fazendo tipo, o quê? O objetivo desse universo é, a partir de dados, né, entendendo informação para resolver um problema real. Se você não conecta na parte do para resolver o problema real, você não entende o para, vai para casa. Tá fazendo o quê? Assim, então, acho que tem esse choque no começo de, cara, porque é aquilo que é nossa razão de estar aqui. E aí vem exatamente o que você falou. Quando você entende aquilo, o caminho pode ser totalmente diferente do que está sendo feito, né? E para mim, eu tive um caso de aplicação dos 4Ps na prática emblemático. Chegou uma pessoa no Hangout, ainda não era nem Slack que a gente usava. Um caos, né? A empresa, a parte tech usava Slack, o resto depois usava Hangout, a gente falava em Messenger diferente. Pedote, preciso rápido de um cruzamento da informação A com B. Ah, caralho, não, beleza, vamos entender, mas que isso? Não, cara, não dá pra explicar, na moral, puxa rapidão aqui, porque eu preciso, calma, mas vamos entendendo o que você tá fazendo. Eu tentei dando aquela amaciada para me traga esse contexto e relevância, é porque eu preciso, como é que era? Eu preciso mensurar quanto de gasolina o entregador gasta fazendo as corridas dele, então eu quero isso com isso. Eu falei, tá bom, mas a gente tem exatamente um campo que é a distância entre o cliente e o restaurante. Caraca, tem essa informação? Puta, é ela que eu preciso, sabe? Era a informação C. Eu falei, porra, meu amigo, tá vendo? Você queria que eu fizesse A e B, tá bom, A e B. E tinha um negócio pronto, mastigado, exatamente o que você queria. Se você não me dá o contexto, não me dá esse ponto, eu não ia conseguir aportar junto na brincadeira, né? Que foi exatamente o que o Luciano falou. Cara, o insight dessa área eu posso usar na outra e conseguir fazer essa roda girar junto, assim. Então, entender o problema é para fazer isso sair mais rápido. Para fazer sair, né? E potencializa todos os outros P's, né? Exato. Vai potencializar os outros P's, né? Então, nesse caso, o que você viu aí, ele potenciou o P de potencial, mas ele também ele potencializou o produto, ele potencializou toda essa série de outras coisas que a gente tem para poder... É foda, porque a galera acaba não tendo esse contexto quando vem pedir, porque tudo é para ontem, né? E aí, e é foda, tipo, porque você acaba fazendo o papel de ser... Porra lá, vou falar com o time de dados, mas o cara vai querer entender o que eu quero.
contra-intuitivo, porra, tá ligado? O cara tá ali e se dedicando. E aí tem um ponto, inclusive, nessa parte de entendimento do contexto, que eu acho que é um alerta que eu deixo aqui pros analistas de dados, assim. Tu não é um analista de dados mais pica, pegando o exemplo do pedreiro, porque você chegou e depreciou o trabalho do outro, né? Porque pedreiro é assim, né? A obra que o outro cara tava fazendo é sempre pior do que a que ele vai fazer. Então, acho que esse é um ponto interessante. E até de adicionar na sua comunicação uma gama de palavras que o outro cara entenda. Que tu também não é o cara pica só porque tu falou e o cara não entendeu porra nenhuma. Beleza? Então, acho que essa comunicação de entendimento do problema, eu acho que ela não é só de você entender o problema que o solicitante está trazendo. É dele também entender. E ele chegar nessa conclusão, às vezes, de que o que ele precisa como resultado final, né, como produto, é algo diferente daquilo que ele pediu. Acho que manter isso faz com que aquele E da educação continue e seja alimentado. Levantou a E bola. pros dois lados, né? É muito Exatamente. doido, Ele levantou porque... a bola pra gente falar de comunicação, né, Pedote? Vamos nessa. Tá? Complementar, acho que isso é muito doido, porque dá preguiça mesmo. Você tem que explicar. Imagina você chega pra um... Cara, tô com um problema, liga o pedreiro, tem um vazamento na minha casa. Aí o cara vira e fala, o que é vazamento? Eu falo, nossa, esquece. Não vou explicar todo o contexto de negócio, você não sabe nem o que é novo cliente, sabe? O que é MUBI? Puta, então, a gente se educar do universo de negócio também é importante para além disso. Não, o seu problema está no cotovelo tal do cano de cobre que está fazendo isso. Né? A pessoa também não entende, né? Então, essa comunicação dos dois lados é a vertente. Vamos nessa linha. Então, isso é importante quando a gente fala dessa comunicação, que é muito engraçado. Toda vez que a gente está numa aula, numa imersão, Pedote, eu pego uma pessoa que já é da área de dados e uma pessoa que é da área de marketing. E fala assim, o que é SQL? Os dois têm que falar rápido ao mesmo tempo. O que é SQL? É o cara de dados. Banco de dados é o outro. Sales Qualified Lead. Se a gente não entender a comunicação, cara, e alinhar o que a gente está falando, com quem a gente está falando, a forma como a gente está falando, já era. A gente vai conseguir falar nada, entender nada. E é pros dois lados, né? Você falou pro cara de dados, né? Às vezes ele quer falar o techniquez pra mostrar que é pica e parecer que ele é foda. Parece que quanto menos ele é entendido, menos ela é entendida, mais foda a pessoa é, né? É o contrário, né? É o contrário, né? Então parece que quanto mais difícil eu falar e o outro não entender, mais foda eu sou. Pra mim, ir no oposto, que é o Sr. Miyagi, assim. Exato. Sabe lutar tudo, mas só faz assim, ó. Se você consegue fazer isso, a pessoa entende resolver o problema, simbora. Se você precisa efetivamente pegar o modelo todo, não sei o quê, você consegue também, mas o objetivo é resolver. E não precisa mostrar e fazer as mil acrobacias. Porque tu tem um jeito de se comunicar, Sr. Miyagi, e você tem o mestre dos magos, né? Que entrava, mandava um enigma, saía e foda-se. Tá 30 anos preso no purgatório, com a porra de um unicórnio chorando, que tu não entende que porra de unicórnio é esse. Sacou? O cara te dá um arco e flecha, aí toda vez... um saco que tu pode tirar uma parada pra se defender, o saco mas nunca sai aquilo que a gente precisa. Era o capuz do Presto, pô. Era o capuz do Presto. E o Programa problema era que década toda de vez que 90. eles iam embora, a Uni ficava. Não Aí o Bob deixava. gritava, Uni! Sabe quem é quem é a Uni, né? Sei, É o gerente de projeto. Tá maluco. Aí. É o Eu gerente quero descobri ver a que galera eu que tá preciso ouvindo esse começar- podcast e não pegou essas referências Exato, agora. eu Tá preciso começar a fudido, atualizar tá minhas fudido. analogias, que tá ficando tudo deprecado. Bom demais. Mas, ó, eu queria tocar nesse ponto da comunicação aqui ainda, Pedote, que é como que vocês fazem aí internamente com que os badus, como você já explicou, ou as áreas de dados e tal, consigam falar a mesma língua, né? Os mesmos idiomas aí. Como que você percebeu aí internamente que a comunicação, essa comunicação mais clara, mais contextualizada, ela ajudou vocês a evoluir quanto às áreas e todos os entregáveis que vocês fazem, né? Total. E para mim o primeiro quebra da comunicação é as pessoas se conhecerem. Então é trabalhar junto, assim, né? Efetivamente o bordão dos bordões de quebrar silo, cara, é o que muda o jogo, assim. Você para de falar com um ticket do Gira, você para de falar só com um arroba no Slack que você nunca viu na vida, você tá falando com o Gustavo, você tá falando com o Luciano. E aqui, no dia a dia, você vai se entender. Caraca, SQL para você é uma coisa, olha, para mim é outra. Então a comunicação flui quando a turma tá junto, né?
Então, acho que para mim as primeiras coisas que ajudaram muito é mergulho o time de dados. A gente descentralizou rápido o nosso time, né? Então, a gente manteve engenharia de dados, né? Um único data lake, um time de plataforma que olha iFood como um todo, para também não começar a segregar a informação. Mas os times de data, ele falou, cara, vai viver a ponta, vai sentar no segundo andar que está o time de marketing, você vai sentar no outro, a galera de produto de Campinas, então, é isso, né, pré-pandemias, prefere contratar gente de Campinas para conversar com essa galera e começar a ter essa comunicação de dia a dia. Acho que esse é o E aí dentro dessa primeiro de estrutura tu tudo. tem muito do que as pessoas têm falado de self-service analytics, né? Porque a partir do momento que essa cultura está enraizada ao ponto de você tem uma estrutura que está democrática o suficiente, documentado o suficiente e palatável o suficiente para que as pessoas consumam, né? Então você quebrou a barreira de educação, você quebrou a barreira de como esses caras vão consumir esses dados, você acaba conseguindo servir de fato, né? É como se o time do Pedot lá da área de dados fosse a cozinha mesmo, né? Então o cara vai montar os rishos, tá ligado? É tipo um self-service onde, ó, vem aqui o cara do time tal, puxa a informação e no final das contas todo mundo tá consumindo dados e assim, até agora foi a única empresa que eu vi de fato funcionando, assim, o que é muito maneiro, né? Lógico, deve dar uma porrada de merda, eu imagino, mas acho que é muito maneiro a maneira com que vocês construíram, porque as pessoas de fato conseguem, nesse sentido, puxar as informações e consumir elas porque elas aprenderam a puxar os dados, né? Então, o Self-Service Analytics, pra galera que tá ouvindo e não sabe, é essa porra aí, tá? Não é vocês estarem puxando e dando planilha do Excel pra tudo quanto é gente e falar que é Self-Service Analytics, não. Exato. Só queria E esse é desabafar. outro ponto muito legal, né? Então, tem a comunicação entre pessoas e tem a comunicação entre pessoas e sistemas e depois entre sistemas e sistemas. Então, o que a gente está hoje, nossa estrutura de Data Lake, a gente conseguiu fazer uma quebra muito clara. O que é um dado orientado ao serviço? Então, ele vem, né, das N frentes, cai para dentro do Data Lake, a gente cura isso, mas é uma informação que conversa com a fonte, e aí nomes, nome do banco, nome do serviço, etc. E tem a mudança para um dado orientado a um consumo, que é onde a gente pega. SAP, para mim, é o exemplo mais claro, né? As tabelas do SAP são uma coisa de louco, assim, é tudo um monte de código, etc. Self-Service Analytics, bota as tabelas na cara da galera, não vai para lugar nenhum. Então, a gente disponibiliza a informação, o nome são as notas fiscais, ou as transações, né? O General Ledger que aconteceu aqui dentro. Isso é comunicação também, né? A tabela, se entrar no campo e falar, opa, isso aqui faz sentido, ou se é um número, eu vou na documentação e aí tenho mais descrição disso, também faz parte da comunicação Vou para ser adicionar mais um no palatável. abecedário da Xuxa, que é o V de verbosidade. Então, vamos fazendo um checkzinho, assim, vai colocando o abecedário embaixo, vê quais faltam, e no final a gente faz uma frase com as 10 letras que estão faltando. Mas, ó, Pedote, pra gente já começar a ir pros finalmente isso aqui, porque daqui a pouco tem a bola na fogueira, que você não vai poder fugir. Eu queria trazer uma última pergunta, que é em cima dos contextos de resistência a essas mudanças, que acho que vem em cima justamente do que o Luciano falou, deve ter dado muita merda. Eu queria entender justamente isso, quais foram as dificuldades no dia a dia da implementação dessa cultura e a mudança dessa metodologia aí dentro. Quais foram essas dificuldades e como vocês lidaram com isso? Pra gente poder entender, porque a galera que tá assistindo aqui a gente agora deve estar anotando, deve estar pensando como vai escalar isso, como vai pensar nisso, como vai botar os 4Ps, vai entrar lá no teu LinkedIn, vai te mandar um alô, mas para evitar que as pessoas, né, façam com você a pastelaria de LinkedIn, chega lá para você no LinkedIn e falar, Pedote, como é que você resolveu isso? Como é que você resolveu aquilo? Já contextualiza pra gente como é que foram essas resistências e como vocês lidaram com isso. Que massa. As nossas principais merdas não foram por questão de resistência, foram por questão de que, tá bom, entendi, então se é para fazer, vamos fazer. O iFood sempre tem, né, uma postura de abraçar o novo, abraçar a inovação e avançar, que é muito animal, para o bem ou para o mal. Então, né, o processo de Badoo não foi, puta, eu precisei a gente gastar um tempão para convencer, etc. Vingou, comprou o apoio, etc. Tá bom, entendi, vai. E a gente muda rápido. Para mim, a principal dificuldade é aquela abertura da porta das lojas em Black Friday, né?
galera é para fazer? Tá bom, então vou fazer. E a gente virou uma governança total dentro do Data Lake, assim, né? Todo mundo criando a sua própria tabela, tinha a orders, né, a nossa principal tabela que era de pedidos, tinha 15 ordens, a ordens do Gustavo, que é a ordens mais 3 colunas, a do Luciano, a ordens mais as mesmas colunas e uma outra que ele fez, uma coluna que ele calculou de um jeito diferente, né? Então, nossa principal dificuldade nesse processo de escalar a autonomia foi que a gente foi menos, a gente tinha menos ferramental de governança para direcionando isso do que a gente tem hoje, por exemplo, e estamos limpando a casa, né? O processo de resistência, acho que foi um pouco que a gente falou. Bain vender mais a solução do que isso, a galera comprou muito rápido. Mais rápido do que a gente esperava. Então tá bom, então agora eu vou contratar a Badu. E aí tem 1000 pessoas dentro do Data Lake que falam, caraca, e aí, como é que faz, como que mantém? Então, a dificuldade para mim, onde, né, voltando no tempo, o que eu faria diferente é conseguir garantir que a gente vai dar essa autonomia com um pouco mais de métrica e mensuração para dar visibilidade pra gente, sabe? Então, tipo, puta, a galera começou a criar um monte de coisa que eu não sabia se era igual ao outro ou não sabia quem tinha criado ou não, como que isso vivia dentro, né? Hoje a gente segue na stack do Databricks e eles disponibilizaram o Unity Catalog. Puta, é uma maravilha, assim, é uma gestão de consumo da informação animal. Então a gente criou uma ferramenta interna, né, o Data Chef, que foi um processo para uma ingestão. Qual o nome? Peraí. Data Chef é a plataforma que a gente criou aqui dentro. Data Chef? Data Chef de, eu conheço chef de cozinha. O Métricas Boss também, já ouviu falar? Ah, tá quase lá, né? Exato. Tem a parceria. O nosso é o chefe de cozinha, né? Para fazer a cozinha acontecer. E lá, basicamente, é o porteiro do Data Lake. Então, tudo que entra tem visibilidade. A gente conseguiu dar mais, né, governança para, esse produto está rodando nessa DAG, esse aqui depende daquele, para conseguir ter essa clareza. E o Unity vem para trazer muita vertente do consumo. Essa tabela ninguém lê há 30 dias. Vou arrancar fora. Ou essa tabela que tem 400 colunas, a galera só usa 20. Vou arrancar as outras 380. Então, começar a análise das análises, né? Exato. É isso. Isso faltou muito, era terra de, casa de ferreiro e espeto de pau total. Tem que ter data driven, mas dentro de casa a gente não era nada. Isso impactou muito também na gente em termos de eficiência. Então, era caríssima a nossa estrutura, né? Porque rodava um monte de coisa em cima que a gente não tinha noção, não tinha previsibilidade, se amanhã ia ser mais caro ou mais barato. E essa casa que a gente começou a botar no eixo desde o ano passado, se eu tivesse começado ela em 2020, a gente poderia estar em outras discussões agora. Mas foi mais positivo que negativo esses avanços. Ô, Luciano, sabe um lugar que é extremamente positivo, só é negativo pra quem não tá lá? Não, me diz aí. Um lugar chamado Métricas Boss Prime, já ouviu falar? Métricas Boss Prime, acho que eu tô ligado. Cara, é uma plataforma com mais de 20 treinamentos para você tomar decisões com menos achismo, mais dados, e ainda tem uma comunidade que a galera debate sobre isso todos os dias. E detalhe, ainda rola premiação para a pessoa que mais engaja e resolve problemas, a pessoa que resolve problemas ali que uma vez por mês rola, que são buchas, que a galera joga para resolução, e quem resolve ganha um problema. Ganha um problema. Sabe que problema que a pessoa ganha? A inveja dos outros, porque ela venceu a bucha. Você conhece esse lugar? Não conheço não. Onde é que eu posso comprar isso aí? Métricas Boss Prime, muito forte, meu muito parceiro. Muito forte. E o link tá onde? Tá aqui, ó. Tá aparecendo magicamente aqui embaixo, mas também tá na descrição deste podcast. Exatamente. E a galera que vem pelo podcast tem sempre a moralzinha. Exatamente. Então tu clica e vai descobrir a moral e vem aprender de verdade a transformar dados em decisão, porque além da gente ter os 20 treinamentos na plataforma, o que a gente faz na comunidade, que é a bucha do mês, que eu soltei aqui agora, é justamente o que o Pedotti falou, que é entendimento do contexto, entendimento do problema. Então a gente solta uma bucha e você precisa ir ali perguntando pra gente algumas coisas pra gente ir soltando ali, ó, algumas dicas, algumas informaçõezinhas para você ir descobrindo mais o contexto, entendendo mais o problema e, no final, você sabendo como você resoluciona este problema. É muito maneiro porque a gente faz esse processo aqui, Pedotti, dentro da comunidade e a gente vai tocando ele a cada nova bucha que a gente solta. É como se fosse um RPG mesmo. O cara só pode fazer perguntas para poder conseguir chegar no cerne da questão. E aí eu percebo que
a galera que tá ali direto participando, tem sempre aquela galera que pergunta meio aberto demais, né? Ah, tem a ver com o IP do usuário? Pô, se tu perguntar essa porra pra ferramenta no teu dia a dia, ela não vai te responder nada. Tem a ver? Não. Aí a própria galera começa a se moderar. Não, não, não. Ó, reformula a pergunta, que senão o Luciano vai responder. Então, é muito maneiro esse processo mesmo. E é muito feito para poder melhorar a capacidade, que é a Entender capacidade contexto, que... fazer pergunta. Exatamente. Que não é a gente que diz, não. É o Fórum... Fórum Econômico Mundial disse que uma das Exatamente. maiores habilidades para o profissional de qualquer área é saber fazer perguntas e entender contexto. Para nossa área de dados, Massa. então, puta merda. É o que vai sobrar, né? É o que vai sobrar da área. Assim, o resto vai estar tudo encapsulado no GPT, nas LLMs possíveis. E essa nova fase está muito animal. Assim. Então a gente conseguiu dar uma acelerada de democratização muito forte no iFood. Né? A gente abraçou a principal investidora do iFood, é a Prosus, né? Uma empresa holandesa investindo no mundo inteiro. E eles têm a conexão fortíssima com o OpenAI e companhias. Então, desde dezembro de 22, soltou já dentro de casa o assistente, né? Hoje já está no terceiro nome, hoje chama Tokan, mas o assistente para a gente começar a vivenciar esse mundo. Assim, cara, vai perguntando para o Tokan, vai conseguindo fazer isso, e hoje a gente já está conectando ele nos nossos dados. Então, é você chegar no Tokan e falar quanto que o Adão vendeu ontem, e ele vai jogar, sabe? Se você não souber fazer essa pergunta, se você não entender de como que esses dados estão estruturados para conversar com ele, vai dar ruim. E está na sua mão. Então, a gente está nesse próximo passo, né? O programa de Badu era ensinar SQL para a galera, para conseguir efetivamente codar. Cara, agora a gente está no 2.0. O que eu preciso ensinar? Como que é prompt engineering? Acho que tem uma etapa, né, de entender sobre SQL, porque ele é a linguagem para você falar com esses dados, mas você não precisa codar efetivamente isso, mas você vai ter que validar o que o Tokan, o que o GPT vai fazendo para chegar na sua resposta. Irado. É divertido, né? Irado. É bom que a galera que é Prime já tá desenvolvendo isso o tempo todo aí. Quem sabe a gente não te manda uns 100 Badus aí. Bota pra dentro, tá precisando. Boa. Ó, tu não vai fugir não, hein, Pedote? Agora é o momento bola na fogueira. Powered by Rock Go, viu? O que a gente vai fazer aqui, meu irmão? Porra nenhuma, não pagaram nada. Mas é porque é a grandíssima inspiração. Inspired by... Inclusive, eu vou deixar meu exclusivo abraço aqui a Gustavo e Luciano. Exatamente. Exatamente. A gente tá aqui, nesse momento, na Birigu Airlines. Rapaz, foi buscar. Com Pedote, que é parceiro do Paulo Bonfá, Ring Brothers, Kepler Consultant. Kepler Consultant. Nossa, tá abrindo um baú da memória aqui. É, melhor só pra quem tem nossa idade pra cima. Pra mim, melhor era o Marco Bianchi comendo amendoim jogando pra cima, assim. Um amendoim João Ponês. Mastigar. Claro, amendoim João Ponês. João Ponês. Saudade. Boa. Vamos lá, não foge então não, hein, Pedote? A ideia aqui é, a gente vai fazer a pergunta, tu não pode pensar. Tu tem que falar o que tá aqui. Esse é o momento, fala que eu te escuto também. Boa, de frente com Gustavo e Luciano. Então não pensa muito, pode contextualizar, mas responde rápido. Que beleza. Tá preparado? Bora. Sempre. Então vamos embora. Qual a principal tarefa para evitar a pastelaria de dados? Comunicar, sentar junto, é se falar. Então, né, você conseguir quebrar essa barreira do, putz, você tem que fazer a pergunta e a pessoa tem que entender que você fazer a pergunta do contexto faz parte do processo e é bem-vindo, né? Então, a principal tarefa é quebrar essa desconfiança e essa relação unilateral. Pô, uma habilidade técnica e uma habilidade comportamental que é essencial para quem trabalha com dados. Neste novo mundo que está tudo mudando, né? Para mim, a técnica, acho que é o que eu falei agora, assim, entender de SQL para mim está sendo ainda muito necessário para você conseguir visualizar como os dados estão estruturados, como que eu tiro a informação a partir disso, né? Você não precisa saber todas as funções que existem, saber criar no detalhe, mas uma vez lendo essa query, você fala, opa, não, beleza, aqui faz sentido, pode rodar, né? Porque essa query hoje está sendo feita pelo GPT, mas você é a pessoa que vai assinar embaixo daquele número. Então você precisa ainda ter essa habilidade técnica de saber se aquilo está fazendo sentido ou não.
E habilidade comportamental? E comportamental, eu sempre fico na dúvida, né, se o problem solving ele vive no técnico ou no comportamental, né, esse pensamento analítico, mas eu vou puxar uma bem no extremo de comportamental, que para mim é numa escutativa. Para você efetivamente entender o problema de negócio, você também tem que estar atento entendendo quem que está te falando isso. Como que o Gustavo traz isso para você, né? O que que ele falou, o que que ele não falou, como é que ele nesse cenário, então você conseguir estar, deixa eu ver o que ele está falando, o que ele está falando com atenção efetiva, te abre muitas cabeças para entender do todo. Então, para mim, a escutativa e a gente é muito ruim, né? Dentro do iFood, a Luara é uma parminha aqui dentro de Data, ela tem a frase que a gente definiu que comunicação é falar e não ouvir. Então, vamos mudar esse jogo. Vamos ouvir atentamente. Boa. Para a gente finalizar aqui, o que você diria para outras empresas que estão enfrentando problemas similares e querem adotar uma abordagem semelhante ou até mesmo diretamente os 4Ps? O primeiro ponto é entrega valor. Seu time tem que estar resolvendo problemas, né? Porque toda a questão dos 4Ps deixa eu focar nos problemas grandes, que eu vou entregar muito valor para a companhia. É isso, né? Me dá contexto e vamos priorizar bem para eu entregar coisas foda. Se você não entrega coisa foda, nada faz sentido, né? Fala, deixa eu focar nisso aqui para eu não fazer isso aqui também, desmorona por terra. Então tenha um time porreta, entenda do negócio, né? Consiga gerar resultados. Isso dá para você legitimidade para falar, bota a minha galera nesses temas que isso aqui vai avançar mais. Segundo ponto, consiga criar um ambiente, especialmente, né, não se leve a um top-down, de que isso seja a cultura da empresa. Então, vai para cima, né, acende essa vela, igual o Luciano falou, para a galera comprar esse jogo junto. Se você é uma voz que está indo contra Eu gosto muito de uma definição de cultura que uma vez eu vi. Cultura são os comportamentos que levam ao sucesso. Então, né, um sucesso bem travado no individual, o que vai fazer ser promovido? O que vai fazer ser promovido é ter um pensamento analítico, entender disso, ter um time que é autônomo em dados? Cara, eu vou fazer isso e vou fazer isso acontecer com o meu time. Se o que vai fazer ser promovido é gritar mais alto na orelha do outro e convencer a pessoa a fazer o meu projeto e não do outro, é o que vai seguir. Então, entende qual que é a cultura na empresa, essa cultura alinhada, aí a coisa avança como um todo. E aí os 4Ps como metodologia para ter essa conversa mais fluida, né? Puta, beleza, problema, potencial, produto e proposta, guia a conversa nessa linha, mas esses 2 pontos antes para mim são os principais. Seja bom e faça a galera entender que isso é cultura da empresa. É isso aí, Luciano, melhor que isso agora. Só se a gente fosse abrir aqui o nosso iFood e a gente pedisse um pastel do Bardadão agora, um Brahma Chopp gelado. É só tudo usar na o conta do P.20. iFood. Gelado. A gente foi agora tem o Gustavo 20, é o Luciano 20, é o cupom personalizado para a necessidade de cada um, né? Se você já é heavy user de food, vamos explorar mercado, vamos explorar um café da manhã. Então agora a inteligência já está nessa linha para usar o cupom para ganhar mais conhecimento do nosso produto. Maneiro. Pedote, obrigado demais, irmão, pelo papo aqui, pela troca. Com certeza, algo muito rico aqui para nossa área, para todo mundo entender, no final das contas, como não ter a pastelaria de dados e como o iFood conseguiu fazer isso. Quem sabe, no final das contas, o que o iFood fez tem uma pastelaria, mas é gourmet. Porque no final ela serve só alguns pastéis específicos que estão ali sempre no menu. E que de vez em quando tem uma chefe nova que lança um sabor especial que rola cada mês. Não, na pastelaria do iFood vende até hambúrguer, irmão. Ela vai pra que eu tô ligado. E conseguiu que cada um, né, faça o seu. Valeu demais. Faça o seu, só dá a massa, né? Exato, tá tudo prontinho, é só juntar. Na verdade, o iFood virou o iFood, que o cara só vai lá, né? Pede o que quer e faz o pastel que ele quer. Chegou, voltou à essência. Obrigadão pelo convite, massa demais o trabalho de vocês, né? O projeto, podcast, as outras vertentes de educação,
eu falo muito isso, né? Internamente para fora, a gente tem um mar de dados para construir no Brasil e, e é construindo junto, assim, né? Conseguindo conectar essas distintas iniciativas. Contem comigo nessas aventuras. Valeu demais. Vambora. Vambora, pô. Você não podia ter falado isso no final, né, Luciano? Exatamente. Ele falou, contem comigo. E agora foi. Se prepara. Abriu. Sabe onde é que tu se meteu? Tá gravado, agora já foi. Tá gravado, já era. Pedote, Show mais de uma bola. vez, Valeu, muitíssimo obrigado por essa troca. E a galera que ouviu até agora, Luciano? Pô, se não compartilhar isso daqui, dar 5 estrelas, vocês são uns animais, pô. Maluco, porra. O cara do iFood disse exatamente o como ele construiu tudo isso e você vai poder aplicar no teu dia a dia. Você sabe que você tem que comprar o teu CEO para ele poder... Porra, tu quer aprender como que você monta um iFood na área de dados? Porra, Olha aí. é só você escutar esse podcast. Então o mínimo que você tem que fazer é curtir, compartilhar, se você estiver no YouTube. Então, Se inscrever. porra, exatamente. Se inscrever. Se você estiver lá, ativar o sininho também para você poder receber as notificações de novos episódios. Se você estiver no Spotify, você vai seguir a gente. Não, eu vou avisar aqui. Ah, tá. Pra mim. Uma parada que é muito importante, que a galera não sabe, é que o iFood e o Spotify, através da Métricas Boss, fecharam a parceria. Então a galera que tá ouvindo e assistindo isso aqui e não tá inscrito, e não curtiu e não avaliou, não vai ter Gustavo 20 brotando pra provar. Exatamente. Tu vai entrar Tá na bom, blacklist, meu chapa. Exatamente. Vai Já parar tá de na aparecer deny. cupom do iFood pra você. Vai, a gente vai só, Pedote, aqui, ó. Toma essa lista aqui de IP, toma essa lista de e-mail, bloqueia esses fela, bota mais caro. Vai Exatamente. clicar lá pra entrega, frete não vai ser grátis, não. 3 Não, vai horas, virar 3 teu horas pra pedido. chegar o teu pastel. 3 Tu horas pra sabe, chegar tu teu sabe que pastel. os integradores do iFood escutam o nosso podcast e quando ele sabe, né, que o cara não segue a gente, ele vira o teu pedido. Ainda tem um adicional, que eu não queria contar aqui, mas você falou. Quando você tá com muita fome, tá ligado? Você tá com muita fome. Aí você vai num restaurante que entrega em meia hora. E ainda assim, tem uma entrega expressa da iFood que você pode pagar um pouquinho mais caro pra chegar mais rápido. Ô, Pedote, como é que eu sou heavy user? Ah, tá vendo? Não vai aparecer Tá pra você. Não vai. Você não vai ter. Vai ter chegar só em 90 entrega. minutos. Isso. E sabe o que é o pior? Esse que eu gostaria de falar. Não será motoboy do iFood, vai ser o motoboy da própria restaurante, então você tá fudido. Exatamente. Porque aí vai ser só aquela rede de motoboy. Eu não quero que isso aconteça. Não, e não vai ser motoboy, vai ser a Bicicleta. do cara lá. Eu não cara do queria que isso restaurante. acontecesse. Mas dizem que pra quem tá inscrito, pra quem Exatamente. curte, pra quem compartilha, rola Pedote 20. Exatamente. Você ganha desconto pra conhecer novos restaurantes de R$20. Exatamente. Olha aí, Agora vai aí no só salão, conhecer um restaurante no salão, agora tem maquinona do Olha lá. iFood pra você conseguir ter um desconto Olha aí. presencial. Ai, Mas é ai, pra quem iFood tá na quê? benefícios já tem, exato. É Mas isso tá na aí, rede. Pedote. Quem quer rir tem que fazer rir. O cara quer na escutar essa ecossistema, porra aqui de tem graça. vantagem. O cara deu aqui, ficou 1 hora dando aula pra vocês. Pô, Aí vocês estão achando que vocês não vão pagar isso aqui, né? não vai nem seguir o bagulho. Exatamente. Então o mínimo que vocês têm que fazer é curtir e compartilhar essa porra, independente da rede social onde é que vocês estão escutando isso daqui. É isso aí. E pra que essa porra continue acontecendo pra você e tu não esteja bloqueado, faça isso, que toda quinta-feira tem um novo episódio aqui pra você. Valeu! Valeu! Alô, alô, galera.